Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Você está recebendo esse vídeo porque está na nossa turma de apologética, de estudos apologéticos, e esse vídeo é mais um conteúdo do nosso curso. Bem, uma das alegações que muitos ateus fazem, e outras religiões também, é que Jesus não foi claro com relação à sua natureza. Em momento algum, Jesus disse necessariamente: eu sou Deus. Então, em função desta ausência de clareza com relação à sua própria natureza, algumas pessoas afirmam que nós não podemos dizer que Jesus era Deus, uma vez que ele não falou claramente, ele não disse com todas as letras que era Deus. Então, é um argumento de muitos ateus, de muitas heresias, que afirmam que Jesus não disse a respeito da sua identidade de forma clara. Bem, sobre isso, vejamos aqui o texto do Evangelho, João, capítulo 8. João, capítulo 8, a partir do verso 12, o contexto aqui é exatamente João relatando, registrando a mulher que foi pega em adultério. Jesus, então, livra aquela mulher e depois ele começa a ter o confronto com os fariseus. No verso 12, Jesus já começa se colocando ali como a luz do mundo. Então Jesus coloca-se ali, verso 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus continua falando, no verso 15, ele vai dizer, do verso 15 ao verso 20, a respeito do seu alto testemunho. O que ele vai dizer é que ele não tem um testemunho baseado na lei ou em outra pessoa, mas ele fala sobre ele mesmo, que a verdade é ele mesmo, não uma outra pessoa, um outro texto ou uma outra autoridade. E aí, a partir do verso 24, Jesus diz algo aqui que também deve ter sido impressionante. Ele está dizendo que os fariseus morreriam porque não estavam crendo nele. Então, ele diz com todas as letras, né? Por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Olha aqui a afirmação forte, né, que Jesus está dizendo aqui. E o texto afirma que a partir deste momento do embate de Jesus com os fariseus, muitos ali começam a crer. Jesus está dizendo que ele livraria aquelas pessoas da morte, né? Aqui no verso 32 em diante, Jesus coloca-se também como o filho que liberta do pecado, o filho que perdoa pecados, a partir do verso 32, e aquele que liberta, aquele que tira a escravidão do pecado. E aí a expressão fortíssima do verso 51, né? Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Veja o que Jesus está dizendo aqui. E aí, no verso 56, é que de fato Jesus se coloca aqui de forma muito forte. Ele diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Verso 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, verso 58, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Bem, qualquer pessoa minimamente letrada, com um mínimo senso de interpretação de um texto, verá que Jesus aqui está dizendo que é Deus. Ele está se auto-revelando como Deus. E aqui no verso 58, quando Jesus diz eu sou, é muito interessante. Ele dizendo antes que Abraão existisse, ele não diz eu existo. Ele não está dizendo simplesmente que era mais antigo do que Abraão, ainda que esteja também dizendo isso. Quando ele diz antes que Abraão existisse, eu sou, a expressão aqui é ego reimi. Ego, eu, reimi, sou. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego,
Ego Reimi é exatamente a expressão de Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés. Quando Deus se apresenta a Moisés, Deus diz: dizei ao faraó que o eu sou te enviou. Na verdade, a expressão ali é Ego Reimi Roon. Eu sou aquele que é. Então, esta expressão Ego Reimi, que Jesus usa em João 8,58, é a mesma expressão traduzida pela Septuaginta para o texto de Êxodo, quando Deus se apresenta para Moisés e diz: eu sou o que sou. O que seria em grego Ego Reimi Roon. Eu sou aquele que é. Bem, parece-nos claro aqui. Jesus está dizendo: eu sou Deus. Eu sou a mesma pessoa que se apresentou para Moisés. E aí a pergunta que se faz é: por que Jesus não disse eu sou Deus? Ele disse eu sou. Ele usou a mesma expressão Ego Reimi. Por duas questões. Primeiro, porque naquele contexto, se ele dissesse eu sou Deus, todos ali entenderiam que ele é Yahvé. E ele não é Yahvé. Ele tem a mesma natureza de Yahvé, mas ele é outra pessoa. E um outro ponto também é que isso adiantaria ou colocaria dificuldades no plano de salvação. Jesus precisava chegar até a cruz, precisava chegar até a Páscoa, o momento profético da crucificação. Então, a conclusão simples, óbvia e natural de uma simples análise de um texto bíblico é que, se o Evangelho de João for confiável, se ele for verdadeiro, Jesus era, sim, Deus humanado. Bons estudos para vocês, leiam o seu material e até a nossa próxima aula.